profissional que vai realizar um projeto realmente precisa saber que vai fazer diferença para ele no momento de estar definindo a distribuição dos espaços e o dimensionamento de cada um deles. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Foi falado nos vídeos anteriores sobre o papel em branco do arquiteto, que não é um papel em branco exatamente, é um terreno. Ele tem uma delimitação espacial através das suas dimensões, tem o relevo, aclive ou declive, vizinhos, diretrizes urbanísticas, direcionamento do norte, ou seja, tem uma série de fatores que vão interferir no momento de definir essa implantação. Se você não acompanhou, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores para dar continuidade no assunto a partir de agora. Mas hoje o foco aqui é o levantamento de necessidades, o briefing. Então você já sabe tudo sobre o terreno. Agora sim, você está frente a frente com o seu cliente que vai viver ali e precisa descobrir o que é importante, o que é relevante para ele, para aquela família que tenha no projeto. Eu costumo setorizar esse questionário em 3 etapas. Primeiro, informação sobre os moradores, modo de vida, os gostos e preferências de quem vai viver e conviver ali naqueles espaços. Depois, sobre a casa, mas de uma forma mais abrangente. Quais são os cômodos que são importantes para atender aquelas necessidades que eles me passaram anteriormente. E depois, ambiente por ambiente, para entender tudo que eles precisam em cada espaço, para que eu possa dimensionar esses ambientes adequadamente e evitar muitas revisões de projeto por conta de informações que poderiam ser perguntadas antes. Cada informação que esse cliente me passa é importante no dimensionamento dos ambientes, nos ambientes que devem ter naquela casa, na comunicação entre eles. Vamos dar um exemplo, bicicleta. Seu cliente adora sair em família, aquele rolê de bike, e você através disso sabe que vai ter que dimensionar um lugar para guardar essas bicicletas. Por mais que tenham suportes para deixar suspenso, elas ocupam um espaço considerável e mesmo suspenso elas vão interferir na circulação. Se existe projeto, você pode antecipar esse tipo de situação para que depois, lá na frente, quando eles forem guardar essas bicicletas, não ficar aquela questão de onde colocar os suportes, poxa, devia ter feito um nicho aqui na garagem. Enfim, ter que se improvisar uma solução desse tipo. Jardinagem, fotografia, arte. Também é importante saber se essa família tem uma vida social ou costumam ser mais caseiros, profissão, a idade, se tem pet ou não, também é algo a se considerar, porque eles são entes queridos mesmo da família. Esse tipo de pergunta que vai te aproximar mais daquelas pessoas, para fazer com que você realmente as compreenda e entenda o que elas precisam, o que faz sentido que se tenha na sua casa. Através das respostas, você vai fazer uma leitura mais técnica e pensar de que forma trazer isso para o projeto, para que essas atividades simplesmente fluam naturalmente. Porque a casa, ela é uma continuação do nosso modo de ser. E quando se contrata um arquiteto para fazer um projeto personalizado, você tem que realmente entender qual é esse modo de viver, a dinâmica daquela família, as preferências e as prioridades. Depois, eu me atento mais à casa. Quais são os ambientes necessários ali para atender essa demanda da necessidade que eles me passaram? Por exemplo, um casal com 2 filhos. Todos os quartos vão ter suíte? Eles recebem os amigos? Enfim, vai depender das preferências e da fase que aqueles filhos estão. E quanto ao casal, alguém ele faz home office? É aquele home office que se resume ao atendimento online ou precisa se receber eventualmente alguém em casa? E aí podemos gerar acessos independentes, ou o lavabo ele pode ser independente ou ele pode estar numa posição no projeto em que atenda também o home office, sem que necessariamente tenha que se percorrer muitos espaços dentro da casa. Aí também você aproveita e já pergunta, área social vai ser toda integrada?
Ah, Marcela, isso é óbvio, todo mundo quer tudo integrado. Não, não é óbvio, não é todo mundo que quer tudo integrado. E você não precisa esperar para descobrir isso quando estiver apresentando o seu projeto, porque você tirou conclusões com base no que a maioria espera. Tem pessoas que se incomodam, por exemplo, com o odor, o cheiro de fritura. Mesmo tendo um depurador ali na cozinha, prefere que ela seja isolada de alguma maneira para que aquele cheiro não se espalhe pelos outros ambientes ali da casa. A área gourmet, então já vai ser integrada no corpo da casa, que nós costumamos dizer. Então, já na sequência da cozinha será a área gourmet, ou ela vai ficar mais afastada, como se fosse em L, ou de repente até como uma edícula mesmo. Tem pessoas que preferem isolar totalmente a área gourmet, para quando for receber, não tenha nenhum tipo de ligação com a casa. E tudo bem, não custa perguntar. Gostaria que a sala tivesse pé direito duplo? Quantas vagas para veículos na garagem? Se gostaria que houvessem sacadas nos quartos, no caso de um sobrado. Conforme você vai ganhando experiência e vai vendo o que gerou revisões em outros projetos, aumenta a sua lista, é inevitável, mas também aumenta a sua assertividade, o que é muito bom. Agora que você já sabe exatamente quais são os ambientes que vão ter para atender aquela necessidade que foi levantada de acordo com as primeiras respostas, você precisa saber o que é que vai ter em cada ambiente. O que é que eles vão trazer de uma casa antiga. O que é que eles já compraram novo, estão aguardando para colocar na casa, ou já sabe que vão comprar. Parece muita coisa, mas muda totalmente o dimensionamento de cada espaço. E você já consegue justificar o seu projeto muito melhor, sabendo o que é prioridade em cada um dos ambientes. Vamos começar pela sala. Quais são os móveis que você já tem, que vai trazer da casa que mora hoje? Pode ser uma cristaleira, um aparador, um sofá, a mesa de jantar, qual é o formato e quantos lugares. Isso já te ajuda a ter uma noção muito boa de qual é a dimensão. Se possui aquelas luminárias de piso que costumam ocupar bastante espaço, aí vai ter que ter uma tomada dedicada ali para atender essa luminária. Se tem algum móvel ou objeto de decoração de destaque, TV, quantas polegadas. Nossa, mas aí você já tá levantando tantas informações que parece um projeto de interiores. Isso, para mim, em primeiro lugar, não existe isso como algo separado. O projeto é o projeto. Você tem que entender onde a pessoa vai viver. Se isso vai levar a um nível de detalhamento de projetos de interiores, aí já tem que ser também conversado antes lá na proposta. Mas tudo que interfere no dimensionamento, porque você não vai necessariamente desenhar aquela TV exatamente como ela é e colocar no seu projeto executivo, não é isso. A parede em que ela vai ser instalada, ela tem que estar coerente com o dimensionamento dessa TV. Então não tem como escapar. A não ser que você prefira fazer da sua cabeça, e aí conforme o cliente analisa o projeto, ele vai lembrando desses detalhes e você vai ter que ficar revisando toda hora. Ou pior, durante a obra o seu cliente começa a passear e olhar os ambientes e ver como realmente é, porque é uma sensação totalmente diferente de olhar um projeto e aí se lembrar, Nossa, será que vai caber aquela minha cristaleira aqui? Ou aquele tapete 5x3, ou sei lá, fora de padrão, que ele tinha mandado fazer um dia. Não tem espaço suficiente agora. e agora? Agora já foi. Vamos aos dormitórios. Primeira coisa, saber dimensão da cama. Então, é casal, king, solteiro, tem beliche. E depois os móveis de apoio que se tem em cada um deles, dependendo da idade e das preferências. Então, vai ter uma penteadeira, escrivaninha, poltrona, puff. Faz toda a diferença ter essas informações. Agora vamos para a cozinha, que acabou ficando para o final, porque ela é a que mais tem itens. Então, o seu cliente, ele vai querer uma bancada para refeições rápidas? Explica para ele a diferença entre ilha, península, vê certinho quantos lugares são importantes que tenha nessa bancada. Não necessariamente precisa ser a quantidade de pessoas da casa, porque o nome já diz, refeições rápidas, então provavelmente não vai ser aquele momento que vai estar todo mundo reunido. Mas mesmo assim, se for, não custa nada perguntar quantos lugares você pode prever ali.
fogão, quantas bocas, quantos queimadores vai ter esse fogão. Ele é cooktop, ele é um fogão de embutir. Essa informação muda o dimensionamento da bancada, muda a posição que você poderia colocar esse fogão, muda o projeto da base de alvenaria lá no executivo, porque o fogão com o forno a gás embaixo, o fogão de embutir, você tem que deixar o recorte da base para um respiro. Forno, você vai ter aquela torre quente que a gente chama, onde fica o forno embutido, o micro-ondas. Ele é elétrico, se ele é a gás, ou se tem as duas funções. Lava-louças. Essas informações vão interferir em layout, vão interferir em circulação e dimensionamento dessa cozinha. Área de serviço. Em cidades maiores, em que a grande parte das pessoas mora em apartamento, é muito mais comum se ter uma lava e seca. No interior, não necessariamente. Aí você dimensiona o espaço da máquina de lavar de acordo com a especificação dela e também o espaço que vai ser utilizado para secar essa roupa ao ar livre, que nós chamamos de coradouro. No caso de uma lava e seca, já não teria que se preocupar tanto com isso. Banheiros, o banheiro da suíte de casal. Quantas cubas, quantos chuveiros, vai ter hidromassagem. Cada um tem uma expectativa com relação a isso. E pode ter algo que no momento em que vocês estavam conversando sobre o projeto, no momento da contratação, eles não se lembraram de te passar essa informação. Agora, 2 dicas que vão te ajudar também no direcionamento desse questionário. Primeira delas, essa etapa do briefing mais detalhada, que vai se esmiuçar o que é que realmente é importante ter em cada ambiente, eu aconselho que seja feita via e-mail. Por experiência própria, porque tem perguntas ali que eles nunca pararam para pensar. E no momento de responder, cada um pode responder uma coisa. E aí acontece aquela troca de olhares um pouco confusa, você ali aguardando uma resposta e não tem necessidade de responder já na hora. Porque você vai reunir todas essas informações para estudar e realizar um melhor dimensionamento do seu projeto. Então, essas informações mais detalhadas, a preferência é que sejam enviadas em e-mail, respondam tranquilamente. Se quiserem participar os filhos, ser um momento mais descontraído ali da família e todo mundo curte o projeto e eles podem pensar sobre o assunto antes de trazer uma resposta. Outra dica é você perguntar o que mais te incomoda na sua casa hoje. E aí eles vão dizer se é o fato de não ter tal coisa ou ter, mas está mal resolvido. Então, pronto, não precisa mais ser assim. Você vai dar um jeito no seu projeto para que isso não aconteça mais. Ah, mas Marcela, isso foi a primeira casa deles. Se for um casal que resolveu construir pela primeira vez, moraram juntos ainda, pode acontecer. E aí você pode perguntar de outra forma. Por exemplo, para você, uma sala só é sala se tiver... Essa pessoa pode responder algo como lareira, pé direito duplo, ou um espelho grande logo na entrada. Você percebe como esses detalhes mudam totalmente a sua forma de pensar o projeto? E afinal de contas, por que esse questionário é tão importante? Que diferença ele vai fazer para o seu projeto e quem sabe até para a obra? Em primeiro lugar, é a qualidade do seu atendimento. Esse interesse genuíno em compreender o que realmente faz diferença para os moradores, os futuros moradores daquela casa. Evitar muitas revisões de projeto. No contrato, eu costumo estipular uma quantidade limite de revisões em que não haverá custo algum, porque mesmo com todo esse questionário, podem acontecer alguns ajustes, algumas alterações, até ir adequando e chegar no que realmente vai atender adequadamente aqueles moradores. Mas sem esse conhecimento do modo de vida deles, fica mais difícil ser assertivo. E aí fica desgastante até mesmo a relação entre o profissional e os clientes, porque em cada nova apresentação vão surgindo informações novas que não foram faladas antes, mas que também ninguém perguntou. E aí, no momento em que eles veem no papel o que está faltando, é claro que aquilo vai ser requisitado. Outro motivo é evitar imprevistos de obra. Pode ter certeza que esse tempo em que você investe no briefing, você ganha muito ele no momento do projeto. E principalmente evita esse tipo de retrabalho durante a obra. Eu vou ficando por aqui. E em seguida eu vou compartilhar como esse primeiro projeto é apresentado. Até mais!